Mais uma transmissão da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica com o nosso mini treinamento de número 9 do nosso curso de número 10, a aula 10, denominado Ensaio de Resistência, Cisalhamento Triaxial e Cisalhamento Direto, que denominamos Labo 5. Temos 6. Semana que vem, se Deus quiser, iniciamos o Labo 6, né? E aí fazemos finalizamos o conjunto de 6 cursos sobre laboratório. No primeiro semestre, fora isso, tem 3 de investigações geotécnicas. E na sequência, até o fim do ano, entramos com os projetos, né? Então, vamos então dar prosseguimento. E aqui nesse finalzinho de curso e aqui de mini treinamento, dá alguns exercícios de compactação, a gente mostra, para ver e treinar um pouco o entendimento da curva de compactação. Aí ela é um exercício respondido para chegar numa umidade ótima e peso específico seco máximo. E também ensaio triaxial, né? Um exercício falando das tensões, para que a pessoa possa, então, entender o círculo de Mohr e também tirar as tensões tangenciais e normais no plano de ruptura. Esses são os planos aí do círculo de Mohr. É isso que a gente mostra. Agora, sobre esses exercícios, o que eu quero dizer para os senhores? Primeiro, tem 2 livros que a gente fala já no curso básico de mecânica de solos. Ainda ontem alguém me perguntou, poxa, como que eu começo? Começa com o Laboratório de Solos, como eu comecei. Começa com 2 livros bons que não tinha na minha época e tem hoje, que é o livro de mecânica, curso básico de mecânica de solos, do professor Carlos Souza Pinto, e o livro do Mecânica de Solos Experimental. Até esse deve ser primeiro para quem está frequentando o laboratório. E fazer tudo isso no laboratório. De outra feita, também se vocês forem lá na playlist, tem uma playlist sobre ensaios laboratório. Lá tem muitos outros canais gratuitos também, com sequência de ensaios. E mais do que isso, das 16 às 17, de segunda a sexta, estou disponível para tirar qualquer dúvida e fazer vocês entenderem. Eu acho que o mais importante é pôr na prática, né, indo no laboratório, indo ver sondagem também, no caso das investigações geotécnicas. A prática é o melhor de tudo. E lá no canal, no grupo do WhatsApp, você pode se inscrever e agendar comigo das 16 às 17 uma orientação, tirar uma dúvida ou até poder, enfim, esclarecer alguma coisa. Bom, vamos pedalar aqui que eu já falei muito. Esse é um caso de Paraisópolis, né? Que o terreno estava totalmente ocupado por moradia de baixo padrão, né? Foi removida. Nós investigamos, fazendo as sondagens, fizemos a topografia, a primeira sondagem, o mapeamento geológico, tá aí, pegamos as feições preferenciais de problema, fizemos sondagem de percussão, como eu falei, algum exemplo aí, o PGG, definimos as camadas tipicamente iguais ou as regiões representativas do maciço. Nível d'água, né, que é isso que eu estou mostrando. Fizemos as coletas de amostra, que foi possível através de poço, mas depois não foi possível poço, a grande profundidade. Veja, esses vermelhinhos são lá onde passa o círculo. Nós precisávamos de mais profundo nesse material 3, conseguimos tirar em superfície, mas não em profundidade. Aí está os poços, que tiramos blocos nesses poços, e depois o poço era muito difícil, então nós passamos para tirar com a sonda rotativa, a amostra Denison. E com essas amostras indeformadas, nós então fomos fazer os ensaios triaxiais. Então aí, das várias camadas, e chegamos na envoltória de resistência, coesão e atrito, os cálculos de estabilidade. E aí então está um exemplo do uso
para um projeto, um caso real, e os edifícios que estão lá estavam para ser executados, estão sendo executados. Aqui é um quadro resumo de parâmetros, né, onde a gente faz pesquisa bibliográfica, aqui os cálculos de estabilidade, né, mostrando então o problema que tínhamos com o nível d'água, a necessidade de rebaixar o nível d'água. Usamos solo grampeado e precisamos então poder avaliar o resultado dessa aderência do grampo. Então está aí os cálculos que nós fizemos, também com base no ensaio triaxial, foi o que melhor trouxe resultados. Aí os desenhos de projeto, solo grampeado, numa escavação, está vendo aquele prédio já foi construído, né? Aqui a parte baixa, um aterro reforçado, e aqui além do controle tecnológico, vai ser objeto do nosso próximo curso, tem a retirada de amostras indeformadas para conferir, tanto no corte do aterro, a coesão e o atrito que foram, enfim, obtidos a partir da escavação e também a partir do aterro, que é isso que eu sempre recomendo. Durante a obra, tirar amostras e confirmar os parâmetros de resistência. A instrumentação que foi colocada, está aí mostrando os detalhes da instrumentação, indicadores do nível d'água, a sequência construtiva disso, a execução da obra com a drenagem provisória, aí está detalhes da drenagem provisória. Aí lá, lembra que eu falei que o nível d'água era muito alto, e para baixar esse nível d'água nós fizemos uma bela trincheira, tem acho que uns 6 metros de profundidade, uma trincheira drenante, daí a execução da trincheira drenante. Controlamos a qualidade, a granulometria da areia a ser colocada nela. Aqui está mostrando a execução do solo grampeado lá em cima, aquela trincheira lá embaixo. Aqui detalhes da execução do solo grampeado, detalhes do solo grampeado, aplicação do concreto projetado. Nem sempre o concreto projetado precisa ser o parâmetro do solo grampeado. Aqui todo o controle da execução do solo dos grampos, idem. A ensaio de arrancamento, para exatamente conferir se a aderência de projeto estava batendo com a aderência real, né, a partir do ensaio. Aqui exatamente colocando aquela envoltória do ensaio triaxial e verificando os ensaios de campo, de campo não, após a escavação, e confirmando bem aí os parâmetros adotados no projeto. E aqui especificamente da questão da aderência média, desvio padrão, e se comportou muito bem. Aqui se comportou muito bem o solo grampeado, com relação às previsões de projeto, e aqui eu tenho reforçado, que eu vou também repetir para o nosso próximo curso, que é controle tecnológico, falar um pouco mais sobre isso, mas aqui também foi tirado amostras, né? Aí vocês estão vendo a retirada de amostras, o controle de homogeneidade através do DCP, que é o ensaio penetrométrico. Aí está mostrando a coleta de amostra, e essas amostras também eram conferidas, né, com relação ao que foi adotado no projeto. A avaliação de desempenho, a parte de instrumentação, a execução das instrumentações e acompanhamento do nível d'água, dos deslocamentos, né, mostrando que ficaram razoavelmente bem dentro do esperado, o comportamento dos níveis d'água. E aqui eu finalizo o caso que eu chamei aqui de Paraisópolis, e vou entrar no caso Botucatu, é um outro caso onde também fizeram a mesma coisa, topografia, sondagem, mapeamento, né, o programa de investigação, as sondagens, os ensaios penetrométricos aí para definir os PGGs com as camadas, né, a coleta de amostras, né, aí coleta de amostras, os ensaios triaxiais, que é o objeto desse curso, quadro resumo, fator de conversão corte-aterro, aqui está mostrando o desenho do outro projeto, do aterro, mas teve alguma coisa semelhante aí embaixo, onde tem essas setas vermelhas, que é o controle, como vocês podem ver, o controle de execução do aterro. Idem aqui, as etapas de execução do aterro, acertos de umidade, controle de compactação das valas. Aqui está o aterro na parte baixa, um aterro reforçado. Aqui está mostrando o aterro reforçado.
com controle de compactação, controle de homogeneidade. Aí está mostrando o controle, ensaio de Hilf, CBR, para pavimentação. E a questão, finalizando esse capítulo, de precificação, né, que é um assunto muito importante, faz parte do empreendedorismo geotécnico. Saber dos custos aí todos envolvidos no trabalho, né? Não ficar só no aspecto técnico. Bom, terminamos aqui, então, essa apresentação da primeira parte. Vamos para a segunda parte, então, que é a